E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger, de História. A aula de hoje será sobre o primeiro reinado, que vai de 1822, a partir da independência do Brasil, e acaba em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I, tá bom? Então vamos aí entender o contexto histórico. Pessoal, a maioria dos países da América do Sul, os países latinos, quando adquiriram a sua independência, eles adotaram a república como forma de governo. Não foi o que aconteceu no Brasil. Tá? A partir do momento que o Brasil se tornou independente, ele adotou como forma de governo a monarquia, ou seja, a monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Você vai ter a figura do rei, no caso o imperador Dom Pedro I, que vai estar sujeito à Constituição, ela vai respeitar, obedecer a uma Constituição, tá? Como a gente sabe que o Brasil é um país onde nada funciona, onde nada é levado a sério, isso não ocorreu. Dom Pedro I tratou de passar por cima da Constituição e governar de forma autoritária, tá? Então, essa monarquia constitucional aí pareceu mais uma ditadura, tanto no primeiro reinado quanto no segundo reinado. Tá? De constitucional não tinha quase nada. É o que a gente vai ver aí no decorrer das explicações, tá bom? Pessoal, o nosso primeiro projeto de Constituição, a Constituição de 1823, também chamada a Constituição da Mandioca. Dom Pedro I convoca ali a Câmara dos Deputados, forma uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ela tem como objetivo criar, formular uma nova Constituição para o país, ou reformular essa Constituição, tá bom? Essa Assembleia vai criar esse projeto de Constituição, as pessoas costumam chamar de Constituição da Mandioca, tá? Quais vão ser as características da Constituição de 1823, ou seja, desse projeto de Constituição de 1823. Vai haver a limitação do poder do imperador, ou seja, essa Constituição quer dar mais poder para os senadores e deputados e limitar o poder de Dom Pedro I, tá bom? As Forças Armadas vão obedecer não ao imperador, mas ao poder legislativo, ou seja, os deputados, senadores, tá? Na questão eleitoral, para você ser eleitor na Constituição de 1823, nesse projeto de Constituição, você deveria ter uma renda mínima anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Ou seja, você deveria ser um grande proprietário de terra se você quisesse ser um eleitor ali no Império, no primeiro reinado, tá bom? Se você fosse rico, mas não possuísse uma grande propriedade de terra, você não seria eleitor. Dessa forma, eles queriam tirar os comerciantes, né, que eram os grandes comerciantes, que eram compostos por portugueses, das eleições, do jogo político, tá bom? Eles queriam deixar só os brasileiros ali dominando o cenário político brasileiro, tá bom? Dom Pedro I não vai gostar nem um pouco dessa Constituição, justamente porque limitava os seus poderes e tirava os portugueses aqui do Brasil desse jogo político. Então, o que o Dom Pedro vai fazer? Ele vai dissolver essa Assembleia Nacional Constituinte, vai convocar tropas, vai invadir a Câmara e cancelar esse projeto de Constituição. Os deputados e senadores que reagiram foram expulsos do país, e alguns foram até presos, tá bom? O que Dom Pedro I vai fazer? Então ele vai tentar fazer o seu próprio projeto de Constituição. Agora sim, a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Dom Pedro I vai convocar o seu Conselho de Estado e eles vão ter como missão elaborar uma nova Constituição, agora sim uma Constituição. É importante ressaltar, pessoal, isso costuma cair muito em vestibular, provas, Enem, uma característica dessa Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela foi imposta à população de forma autoritária, não foi um debate democrático, né? O Dom Pedro I fez a Constituição e falou assim, vai ser assim e pronto, tá bom? De forma muito autoritária, vai impor essa Constituição
ao Brasil. Então vamos entender algumas características da Constituição de 1824. Você vai ter o poder judiciário, composto pelos juízes, tribunais, o poder legislativo, composto por senadores, deputados, o poder executivo, representado pelo imperador Dom Pedro I, e o poder mais importante de todos, o mais forte, o poder moderador. O que era o poder moderador? Ele dava condições para o Dom Pedro I intervir nos outros poderes, ou seja, o Dom Pedro, se ele quisesse, ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar novas eleições, ele poderia demitir e nomear presidentes da província, no caso hoje são equivalentes aos que são os governadores hoje em dia. Ou seja, o poder moderador dava poderes quase que absolutos para Dom Pedro I. Se ele não gostasse de alguma ação do legislativo ou do judiciário, ele poderia lá intervir, tirar o juiz, tirar os deputados, senadores, fazer o que ele bem entender. Então, poder moderador dava condições para Dom Pedro I intervir nos outros poderes, dava um poder absoluto para Dom Pedro I, tá bom? Pessoal, agora vamos entender aí como funcionava o processo eleitoral na Constituição de 1824. O voto dessa vez não vai ser por alqueires de terra, mas sim de forma censitária, ou seja, para você ser eleitor, basta você ter uma determinada renda. Então, agora sim, os comerciantes, representados pelos portugueses, podem participar das eleições. Basta você ter uma determinada renda que você pode votar, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui os fatores que levaram Dom Pedro à abdicação. Primeiramente, o Dom Pedro perdeu o apoio popular, por quê? Primeiramente, por ter fechado a Assembleia Nacional Constituinte. Aquele projeto de Constituição feito democraticamente, entre aspas, foi fechado de forma autoritária por Dom Pedro I, tá bom? E cancelou o projeto constitucional de 1823. Segundo motivo, ele impôs à força a Constituição de 1824, né? Sem levar em conta as aspirações do Legislativo e da população, tá bom? As guerras no qual Dom Pedro I se envolveu, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que nós vamos entrar aí no decorrer da semana via WhatsApp, vamos estudar essas guerras aqui também, tá? A sucessão dinástica em Portugal. O que foi isso? O Dom João VI morreu em 1826. Então, Dom Pedro I, já que era o filho mais velho, ele deveria assumir o trono. Só que o que acontece? Dom Pedro I é imperador do Brasil. Não tem como ele assumir o trono de Portugal. Então, o que vai acontecer? Seu irmão, Dom Miguel, vai querer aí, lutar pelo direito desse trono. Dom Pedro I não vai querer colocar a sua filha, Maria da Glória, no trono. Então vai haver um embate entre Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel pelo trono português. Ora, os brasileiros pensavam, o imperador se importa mais com os problemas de Portugal do que os problemas do Brasil. E havia um risco. Se Dom Pedro I conseguisse o trono de Portugal, poderia haver uma união novamente entre Brasil e Portugal. O Brasil poderia estar novamente sob a autoridade de Portugal. Tá bom? Pessoal, a crise econômica. O Brasil mais importava do que exportava, né? Depois do processo de independência, para o Brasil conseguir o seu reconhecimento internacional, ele teve que facilitar o processo de importação de mercadorias do exterior. Dessa forma, o Brasil foi se endividando, tá bom? Os gastos com as guerras, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, tá bom? O excesso de autoritarismo de Dom Pedro I, né, que fez o poder legislativo e a população meio que ficar desgostoso do Dom Pedro I, tá bom? Então, Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, vai abdicar o trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que no caso seria Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade. Pessoal, sobre as atividades dessa semana,
Eu quero que vocês peguem a apostila do segundo bimestre da Somos, leiam os textos da página 35 e 36, que vai falar sobre o primeiro reinado. Depois, tentem responder às atividades número 9 e 10, que vai falar sobre o primeiro reinado também, nas páginas 42 e 43. Novamente, leiam os textos da página 35 e 36. Depois, tentem resolver as atividades 9 e 10, que estão na página 42 e 43. Façam aí, da forma mais rápida possível, tirem uma foto e mandem para mim. Qualquer dúvida e dificuldade, vocês podem me chamar, tá bom? Por enquanto é só isso, pessoal. Tenham uma boa aula. Falou, até mais, gente.